Bom, pessoal, na aula passada eu falei da leitura de fluxo dos candles Spinning Top e Doji, tá? Num contexto aí de 5 minutos, né? Time frame de 5 minutos. Vamos falar agora no tempo gráfico de 2 minutos, né? Ele tem uma leve diferença aí do, do contexto de 5, e aí eu vou dizer por que que acabo preferindo aí o tempo gráfico de 2 minutos do que o de 5, apesar de 5 ter menos ruído, né? Então, vamos pegar, por exemplo, essa baita queda aqui, né? Então, perceba que aqui foi a abertura do dia, né? O que que ele fez, ó? Força, força compradora, perdeu um pouquinho a força compradora, rompeu. Ah, eu tive eu acompanhei no começo o Coringa Trader, né? E ele falava, achei bem interessante na hora, foi na época que despertou bem esse meu interesse por esses candles menores, né? Ele falou, spinning top rompido a favor do movimento, mete o dedo que vai dar certo, entendeu? Então aqui, ó, ele rompeu, ó, foi 250 pontos, né? 250 pontos. Então, se você pegar esse movimento aqui anterior, foi praticamente, ele replicou, ele espelhou depois do spinning aqui, o movimento para cima, né? Tá? Aí deu um spinning, spinning, isso aqui é um spinning também, um doji, né? E aí veio um último suspiro aqui dos compradores, né? E aí veio a indecisão do mercado aqui, né? Ó, tá? Veio a indecisão, aí jogou o preço lá para baixo, né? Poderia ter feito uma venda aqui? Poderia, o risco bem baixinho, né? Só que dentro do meu operacional, eu espero ele rompeu, e aqui eu estou numa tendência de movimento de alta, né? Eu espero ele romper pelo menos um movimento de baixa aí, né, para mostrar que então, ó, que nem aqui, ó, para mostrar que ele vai ganhar força, ó. Fez aqui, tentou subir, testou aqui aquela região, né? Testou aquela região, não conseguiu, rompeu aqui com esse cara aqui, ele rompeu, né? E aí que vem o pulo do gato, né? Como que eu faço as minhas entradas no 2 minutos com leitura de fluxo, né? Eu também entro no rompimento, né, na superação do spinning ou do doji, tá? Só que eu procuro sempre entrar no spinning de cor oposta ao movimento que eu estou esperando. Então, por exemplo, ó, aqui ele rompeu uma estrutura de baixa, né? Você está esperando o quê? Você está esperando que ele faça um, um movimento de baixa, né? Ele dê continuidade aqui no movimento de baixa, ó, tá vendo? Então veio aqui, rompeu aqui, né? Testou lá em cima e não conseguiu passar lá para cima. Como que eu gosto de fazer as minhas entradas no 2 minutos? Eu entro no. Se eu estou esperando baixa, eu entro no rompimento de um spinning de alta. Nesse cara aqui, ó. Tá vendo? Aí meu stop vai ficar 150 pontos. E olha só que movimento lindo que deu, né? Rompeu, ó, foi embora, ó. 1.500 pontos praticamente, né? Então, aqui, ó, por exemplo, você tem essa estrutura aí de baixa, tá? Vou pagar aqui, ok? E aí vamos fazer a leitura aqui, né, do candle a candle. Ó, rompeu com o spinning, aí rompeu o spinning de alta, rompeu o spinning de baixa, aí fez um spinning um pouquinho mais com força, pôs outro com força, aí tentou, fez um spinning de alta, spinning de alta, spinning de alta, spinning de alta, um spinning mais forte de baixa. Aí um spinning de alta e um spinning mais forte de baixa, tá? Aqui, se a gente quisesse, a gente poderia ter feito uma entrada, né? Se eu tivesse saído aqui, né, ó, 220, pegaria outra aqui, outra entrada aqui, tá? E aí, depois, ó, força, 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 foi diminuindo, tá vendo?
que o movimento vai perdendo força, né? Força, aí veio um doji praticamente, né? De baixa, e ele não conseguiu nem romper esse doji de baixa, né? Superar, né, o doji de baixa. O que veio? Força vendedora. Aí fez um spinningzinho de venda, né? De compra. Aí força vendedora, né? Aí fez um, dois, três. Perceba o seguinte, né? Aqui ele veio com muita força, né? Não mostrou nada. Comprador fez um spinning de compra, né? Aí veio força vendedora, aí já fez mais três spinning de força compradora. Então você percebe que o movimento vai ganhando força compradora. Um pouquinho de força compradora aqui, um pouquinho de força compradora aqui. Aí veio e levou até lá embaixo, né? E aí aqui perdeu a força vendedora, força vendedora. O que ele fez? Veio com um baita candle de força comprador. Vou fazer a minha entrada aqui? Não, porque ele ainda não rompeu essa estrutura dessa última correção, tá? Então, a minha entrada vai ser aonde? Isso aqui, ó. E aí, para subir, como eu quero que ele suba, né? Olha que lindo, né? Ah, eu perdi todo esse movimento. Perdeu, não tem problema. Tá? Ó, 400 pontos aqui em um único candle, né? Então, mostra que vai ter um movimento forte aí para cima, né? O que ele faz? Spinning de compra e spinning de venda. Esse spinning de venda, eu já coloco minha entrada aqui, tá? Então, consigo aí mais 700 pontos, né? Depois de ter pego ali, né? 1.300 pontos, né? Com 2.000 pontos só nessas operações, tá? Aí depois veio pavio, força, opa, vai ganhar força vendedora. O que eu faço? Eu tenho que esperar ele romper aqui, né? Essa região aqui, ó. Percebe que ele não rompeu, né? Não rompeu essa região. Vamos pegar aqui. Ó, teria que ter rompido essa região aqui, né? Pessoal, passa umas motos aqui na rua de casa que é inviável, tá? Aí ele não conseguiu, né, romper, fez aqui topo, né? Não conseguiu, ó. Aí tentou subir, não conseguiu. Aí aqui ele já não conseguiu descer mais, né? Então, o que eu entendo aqui, né? Ó, desceu, né? Desceu, aí tentou subir, não conseguiu, né? Poderia ter ganhado aqui, né? Se ele tivesse fechado aqui, como ele não conseguiu nem subir até lá o topo, né? Anterior, tinha tudo para voltar a queda aqui se ele rompesse essa região, né? Não conseguiu, aí o que ele fez? Subiu e aí agora ele não conseguiu ir mais lá para baixo, né? Ele não conseguiu ir lá para baixo e ficou nessa região aqui, ganhou, tá? Então agora eu vou entrar no spinning de venda, né? Nos spinning de força de venda. Então aqui você vê que não deu entrada, ó, força de compra, poderia ter entrado aqui, né? Baixo risco, né? 240 pontos, né? Aí bateu lá, desceu, ó, tentou subir, não conseguiu, bateu aqui, fez um fundinho duplo e aqui ele teve um spinning de venda, superando a máxima e aí sim eu entro na compra, tá? Então, por exemplo, você vai falar, ah, mas por que você entrou no de compra e não entrou no de venda? Porque aqui é uma perna de alta, né? Você percebe que o movimento está tendendo mais para alta do que para baixo. Ele não rompeu o fundo nenhuma vez, né? Ó, fundo não rompido, fundo não rompido, fundo não rompido, né? Fundo não rompido. Por que eu vou buscar aqui movimento de baixa, né? Para vender? Não vou buscar, né? Rompimento do spinning de verde. Não, né? Mesmo porque acho que nem teve, né? Ah, não, aqui teve um rompimento, né? Mas aqui eu não entro, porque eu não tive um movimento, um fundo rompido, né? Pelo contrário, eu tive um fundo duplo aqui, né?
E aqui eu tive essa entrada aqui de 400 e pouquinhos pontos, tá? E aí sim, ó, fez um fundo, fez um topo, esse fundo aqui rompido, aí eu vou procurar um spinning verde aqui, ó. Esse spinning verde, aí faço a minha entrada de venda, mais 300 e pouquinhos pontos, tá? Então eu prefiro dois por conta disso, porque os stops ficam mais baratos, tá? E para mim o movimento fica mais, apesar de ter bastante ruído, né, nessa região aqui, ó, né, ele praticamente ele ficou lateral, ó, subiu até ali, ó, subiu, né? Quando ele rompeu, ele já rompeu com força, né? É o tipo de entrada que eu não pegaria, né? Se eu fosse operar desse jeito, eu não pegaria. Ou então faria uma entrada aqui, mais ou menos, ó, de 50 pontos de risco, né? Quase 500 aí de. Então valeria mais a pena. Mas para eu entrar nesse aqui, por que eu não entraria nesse aqui? Né? E esse aqui já me estopou, ó. Bem que é bem pouquinho, stop bem barato, né? Então vale a pena, né? Você tem um stop aqui de 40 pontos e um outro aqui de mais 40. Se você perdeu 80 aqui, né? Pelo menos você teve 500 pontos lá para baixo, tá? Mas não é o legal, né? Eu gosto de esperar ele romper esse movimento aqui. Aí ele voltou lá para o movimento, né? Não teve nenhum spinning verde para eu entrar, né? E aí sim, o que ele fez? Fez essa estrutura aqui, né, de alta, aqui, tá? Então subiu, desceu, e aí aqui rompeu, né? Rompeu, e aí quando a minha entrada ficaria aqui, ó, tá? Ah, mas e se ele abriu aqui embaixo, subiu, depois desceu, depois subiu? Bom, pode acontecer? Pode. Tá? Eu vou ter um stop de 50 pontos. E eu vou entrar de novo quando ele romper aqui, né? E aí foi embora, ó, mais 500 pontos. Ou então aqui no 290, né? Porque praticamente ele teve esse spinning aqui que rompeu. Aí a gente faria uma nova entrada aqui, ó. 400 pontos, tá? Então, no 2 minutos, eu gosto de fazer essas entradas, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, as saídas, né? Como que eu faço para saída? Eu faço assim, ó. Então aqui eu entrei num spinning vermelho, numa subida, né? Um rompimento do vermelho. Quando eu tiver um spinning, tá? Não querendo de força, né? Mas se eu tiver um spinning rompido para baixo, um spinning verde, tá? Eu estou numa subida. Então, se eu tiver um spinning rompido para baixo, eu saio, ó, 211 pontos. Aí aqui fiz a entrada de novo, ó. Esse aqui não foi um candle de força, foi um spinning, tá? Aí aqui sairia 211 mais 275, quase, tá? Então, por exemplo, nesse cara aqui, né, ó, eu entrei na queda, né? Eu entrei aqui, tá? Então, na queda que eu vou querer, eu quero que ele rompa um spinning vermelho, né? Então, ó, não rompeu, não rompeu, não rompeu, não rompeu, não rompeu, rompeu, saiu. 259, eu poderia ter saído lá para 354, tá? Vamos pegar outros exemplos aqui. Aqui, ó, spinning vermelho rompido, né? Ó, spinning vermelho rompido, né? Aí não entrei, vou entrar aqui. Quando eu tiver um spinning verde, sai, ó. Spinning verde. Ah, mas aqui foi um spinning, mas não rompeu, ó. Aqui também não foi um spinning verde, foi um doji, né? E aqui também eu não saio porque não rompeu a estrutura, tá? Aí aqui eu sairia 523, poderia ter levado 700, tá? Uma descida é o contrário, né? Então aqui eu entrei, né, ó. Aí eu vou esperar um spinning vermelho ser rompido. Ah, mas rompeu o spinning verde, mas é um spinning verde, eu não saio. Tá, eu vou colocar minha entrada aqui, ó, meu stop aqui. Eu vou colocando meu stop aqui, depois meu stop aqui, que é um spinning. Aí ele desceu. Ah, aqui deu a saída, 722, beleza. Aí eu vou fazer nova entrada aqui,
né? E aí aqui nesse spinning eu vou fazer mais 330 pontos. Tá? Acho que ficou bem claro aí, né? Tá? Eu vou, no próximo vídeo, eu vou tentar fazer uma aula sobre tipos de candles, né? Então, o que eu opero, né? Candle de força, spinning e doji. Ah, mas tem o martelo. Para mim, o martelo é um spinning, né? Ah, tem uma estrela cadente. Para mim é um spinning com força vendedora. E o martelo é um spinning com força compradora, tá? A gente vai falar um pouco dele sobre que é o martelo, né? Ó. A gente vai falar um pouco dele só em outra aula, tá? Ó, uma martelinha aqui, ó. Tá bom? Então, até a próxima, gente.